Meu nome é Letícia Elsner Pacheco de Sá, eu sou promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Estou promotora em Campo Bom há quase 5 anos e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela é uma legislação que veio com 2 objetivos, o de coibir, de penalizar, de buscar a punição dos atos de violências praticados contra a mulher, bem como tem o objetivo de prevenir, de se criar uma cultura de prevenção, de não violência, uma cultura de paz, de valorização da mulher. Nessa legislação, a Lei Maria da Penha, ela elenca quais são as formas de violência no seu artigo 7º, A violência, ela não é só aquela física, que a mulher é vítima de agressão, de tentativas de homicídio, mas também a violência psicológica, a violência moral. Violência psicológica e violência moral, muitas vezes elas não aparecem, A violência física a gente enxerga ela. Mas é que a mulher sofre dentro de casa no sentido de ser constantemente ridicularizada, menosprezada, incapacitada, Essa é uma forma de violência que ela é bastante grave, porque ela diz respeito não só à autoestima da pessoa, e a capacidade dela de produzir, de ser independente, como ela afeta todo o núcleo familiar, Uma mãe de família que é seguidamente incapacitada e desvalorizada nas suas possibilidades de desenvolvimento, não é respeitada dentro de casa pelo seu parceiro, que devia ser a pessoa que está ali para apoiar mutuamente para o casal crescer e a família se desenvolver. Ela vai ser uma pessoa sem capacidade de reagir a uma agressão física futuramente, que venha acontecer, então muitas vezes ela se acha merecedora daquele tratamento e ela também não vai ter capacidade de proteger a sua prole. Então a família toda se desestrutura quando a mulher sofre esse tipo de violência psicológica, A mídia, a imprensa em geral, as escolas, a cultura que a gente tem disseminada, ela ainda trata a mulher ainda com um viés muito de objeto. E aqui eu não falo da questão sexual, A questão das propagandas em outdoors, em que o corpo da mulher é exposto como um objeto de consumo para o homem, Em casos de prostituição e tudo mais. Isso aí tudo acontece com a gente transitando nas vias públicas, as famílias, as crianças, Então uma criança que vê um outdoor com uma mulher nua oferecendo o corpo e a propaganda de uma casa de prostituição vai entender o quê? A mulher como um objeto, E aquilo que é objeto não é sujeito, ele pode então ser destinatário de violências que com a pessoa humana a gente não gostaria, que acontecesse ou não veria de outra forma. Existem vários outros que eu diria que são as questões educacionais, De como são transmitidos os valores dentro da família. Pais, filhos e filhas, aquele ditado popular que diz, que se você quer casar com um príncipe, você tem que procurar um que tenha sido criado por uma rainha, Então todo mundo tem mãe, Os rapazes os homens são criados por mães e é preciso dizer que em geral a regra é que os homens respeitam as suas mães e respeitam as suas mulheres, mas nós precisamos trabalhar com aqueles que não fazem isso e que ainda existem em um número muito significativo, Mas eu tenho certeza que nenhum homem gostaria que a sua filha fosse objeto de violência, Fosse sujeito de violência, Por parte de um companheiro. E isso aí parte do quê? Parte do exemplo que vem de casa, do que acontece dentro da família, de como o pai trata a esposa, como ela vê o pai tratando a mãe, como vê tratando seus irmãos, Então, essa cultura familiar, ela precisa ser hoje em dia trabalhada, principalmente nas escolas, porque às vezes dentro da cultura familiar isso vai passando despercebido, desapercebido. Você não vê quando está todo mundo tratando do jeito que foram criados, Então, acho que nesse contexto, o papel da escola, ele é fundamental para o fortalecimento das meninas,
quanto às suas capacidades, possibilidades e a sua importância, né? De dizer, olha, você não é objeto de consumo, você não tem que se submeter a ninguém, e também de se ensinar aos meninos como a gente deve tratar, né, o seu semelhante, a mulher que vai ser a sua companheira, que vai ser a mãe dos seus filhos. Então, acho que o papel da escola é fundamental nesse ponto. Queria referir que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela expressamente afirma no seu artigo 3º, e eu vou ler aqui para vocês, né, que cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nessa lei. Quando fala desses direitos, ele diz que são asseguradas às mulheres condições para o exercício efetivo de direito à vida, à segurança, à saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, lazer, trabalho, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Parece uma coisa louca a gente falar assim, olha, isso é óbvio, né? Todo mundo tem esse direito, mas não é todo mundo que goza dele na verdade. Muitas mulheres vivem em cárcere privado dentro de casa sem que a gente saiba, né? Mas esses direitos, vocês veem que a própria legislação diz que elas cabem em que ordem? Cabe à família, cabe em segundo lugar à sociedade e em último pelo poder público, né? Então é dentro da família que a gente cria as condições do verdadeira autonomia, do verdadeiro fortalecimento das mulheres, da verdadeira cultura de paz, educação, igualdade, respeito, né? A família tem que ser aquele espaço de crescimento da sociedade. A família é a célula da sociedade, ela tem que ser aquele espaço em que se propiciem condições dignas para que seus seres se desenvolvam, né? De modo sadio, de modo humano, igualitário e bastante respeitoso. Tratar sobre a violência e denunciar a violência da mulher. Quem nunca sofreu uma violência física, uma agressão assim, ó, quando você se vê com uma maquiagem para fazer o papel, né, de uma pessoa que sofreu aquela agressão, você imagina como ficaria, né? Eu, por exemplo, fiquei com o lado todo do rosto então roxo, agredido com o olho, né? E era uma personagem que pedia ajuda por telefone após ter recebido, né, ter sofrido uma violência. Então, a possibilidade da gente poder denunciar aquilo através do personagem, ela é muito significativa, no sentido de você vivenciar de algum modo aquela violência sofrida pelas semelhantes, né? Sofrida por outras mulheres que chegam até você. Às vezes também acho assim que é importante para as pessoas verem numa figura conhecida e que certamente eles têm a noção de que às vezes é um personagem intocado, digamos, a promotora de justiça, a juíza, né? São pessoas que não vão sofrer violência porque são mulheres fortes, mulheres empoderadas, com autoridade, né? Que têm outra formação. Então, de repente, você vê aquela figura ali, você vê como existe a fragilidade por trás daquilo, né? Por mais que seja uma mulher que tem uma imagem de intocabilidade, assim, na verdade, toda mulher é frágil, ela pode ser objeto, então qualquer pessoa pode ser, você consegue enxergar, né, por trás da pessoa o ser humano, né, que tem as suas fragilidades e necessidades, e acho que é muito legal poder denunciar isso, poder estimular as mulheres, olha, pode acontecer com qualquer um, acontece com todo mundo, então vamos denunciar, vamos virar esse disco, vamos fazer diferente, que isso que a gente faz hoje é para proteger as nossas filhas, as nossas netas, né? E, enfim, toda uma sociedade feminina que deve vir aí pelas próximas gerações. Boa tarde, sou Eliane Barragan, sou assistente social, trabalho no Juizado da Infância e Juventude, aqui do Fórum de Campo Bom. No início, assim, eu recebi o convite, aceitei. Quando eu cheguei lá, no salão onde nós estávamos, já se organizando, que começou a ser criada as maquiagens, ilustrando então essa violência toda que as mulheres sofrem, né?
de diversos modos ali, a maioria delas bastante relacionado à questão do rosto, porque geralmente o agressor é a parte que ele mais tenta atingir, porque ele sabe o quanto que isso tem toda uma importância para a mulher. Quando eu comecei a enxergar todas aquelas imagens, ai, o que eu tô fazendo aqui? Mas enfim, e aí a gente tem que parar e pensar que ali a gente estava para representar aquelas mulheres que realmente sofrem violência e que muitas delas não têm coragem de denunciar, de levar para frente, por muita insegurança, por causa da sua fragilidade, pela questão cultural, enfim, uma infinidade de argumentos elas usam para si mesmas para não se defenderem. Embora tenha a lei, tenha a Maria da Penha para defendê-las, mas sabemos nós que ainda é uma porcentagem bem pequena de mulheres que conseguem fazer com que o seu direito seja garantido e não violado. Quando eu me vi maquiada com tudo aquilo no meu rosto, senti um choque, assim, sabe? E aí consegui, assim, olha, me imaginar mais ainda, embora constantemente eu sempre faço esse movimento de me colocar no lugar do outro sem deixar de ser eu mesma, profissionalmente, mas foi um momento de eu olhar muito para dentro de mim e pensar, isso realmente poderia estar acontecendo, né? E o quanto que isso é difícil, o quanto que quando as pessoas olham isso nos painéis, nas apresentações que tiveram, depois eles vêm te procurar, ai, coitadinha de ti, eu lamento que tenha acontecido isso contigo. Algumas pessoas fizeram algum comentário e eu, já cansei de explicar o que era, deixei pensar o que quisessem. Mas as pessoas se sensibilizam vendo a fisionomia da gente, né? Mas elas esquecem que aquilo ali os danos emocionais e aquilo que não é o aparente, não apresenta, o fisicamente não apresenta, vai muito além do que aquela imagem. E muitas vezes a forma dela se sensibilizar e vir conversar com a gente sobre esse assunto da violência contra a mulher, elas terminam te fragilizando mais ainda, te olhando como uma vítima. E a fala das pessoas, o que mais me incomoda é que elas não te fortalecem, elas te vitimizam. E aí a mulher que realmente sofre uma violência, ela termina o quê? Cada vez se sentindo mais vítima daquela situação e impede, muitas vezes, de que ela tome as decisões, que ela se fortaleça e que ela rompa com aquela relação doentia. Porque é uma relação doentia com o parceiro, com quem ela vive. E digo para vocês, não necessariamente que seja o companheiro dela, mas pode ser o filho, pode ser o irmão, outras pessoas que vivem naquele núcleo, que compõem aquela família, que também causam as violências, né? Então, assim, de romper com a violência, isso precisa estar mais fortalecido dentro das mulheres para elas poderem superar suas fragilidades. Não existe mulher que goste de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para acusar, sem renda para se autossustentar. Diga não à violência. Denuncie.
As estatísticas comprovam o aumento drástico da violência doméstica, acometida por namorados, maridos, familiares. Só no ano de 2016, 1.400.000 mulheres foram espancadas.